Boa noite a todos vocês que vão começar a entrar agora, quem tá entrando. Tô ao vivo aqui, esperando o pessoal chegar para poder fazer a live dessa semana, tá? Eu acho que é uma live muito importante. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, Vânia Teixeira. Oi, pessoal, tudo certo com vocês? São exatamente 7h30. Hoje é dia 16/10 de 2018. E eu estou aqui hoje esperando por todas vocês para poder compartilhar um pouquinho, oi minha linda, um pouquinho de informações sobre um assunto que hoje é um dos assuntos que eu mais estudo, mais me dedico, e porque é um assunto extremamente importante e porque, assim, 99% dos pacientes que eu atendo aqui no consultório vêm através de muitas queixas, muitas vezes, mas a gente sabe que no fundo o problema é realmente a saúde intestinal. Então eu tô aqui hoje. Oi, Bárbara, da Inglaterra, olha só que legal, hein? Um beijo pra você, viu? Espero que dê certo hoje de eu responder todas as perguntas, porque a live da semana passada não deu pra fazer isso, né? Depois eu gravei e tá lá no YouTube, cortisol versus gordura abdominal. Então aí voltando, um dos assuntos que eu mais estudo então é sobre o intestino e principalmente sobre a saúde intestinal, né, que a gente sabe que está correlacionada com muitas desordens orgânicas no nosso organismo, com muitas doenças, vocês vão ver. E a gente sabe que através da alimentação nós podemos ter aí grandes resultados, grandes melhoras. Especificamente, eu vou falar sobre constipação. Então, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional de Tocantins. Olha só, Daiane. Oi, Cíntia. Oi, Juliane. Eu tenho também especialidade em fitoterapia. Trabalho em clínicas e atendo família, eu digo, né? O público de uma maneira geral. Resolvi fazer essa live hoje porque eu já até fiz há uns tempos atrás uma live com a doutora Juliana sobre a constipação, mas eu coloquei mais um lado prático. Eu fiz mais receitas para melhorar toda a parte de trânsito intestinal. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a constipação intestinal a nível teórico, lógico que eu tô dentro do consultório, mas eu queria abranger um pouquinho mais essa parte teórica para poder explicar melhor para vocês, para quem tá aí, quem não entende a dimensão do problema, saber o que pode ocasionar uma constipação intestinal e o quanto é importante a gente resgatar ou preservar uma saúde intestinal, tá certo? Então, começando, gente, eu não sei se vocês sabem, o intestino no intestino residem bactérias, micro-organismos, né, vivos, que tem aí bactérias, fungos, enfim, vários micro-organismos, e aí há uma presença de 10 vezes mais bactérias do que células no nosso organismo. Então, nós temos muito mais, né, vírus, fungos, bactérias do que células no nosso organismo. E elas vão realmente determinar a saúde ou a doença pra gente, dependendo de como elas se encontram, de que tipo de população reside, de que quantidade que elas estão, né, quais são as cepas que estão lá. Então pode tanto nos proporcionar saúde, como também desordens e várias doenças decorrentes disso, tá? Então, por conta disso, a gente vai estar preservando essa nossa microbiota intestinal, que é proveniente desde que nascemos da nossa mãe. E depois, ela pode ter modificações ao longo da nossa vida, de acordo com o ambiente que a gente vive, né? Então, tudo que nós fazemos, tipo a nível de exercícios físicos ou não faz, tudo que nós comemos, se a gente é nervoso, o jeito que a gente vive, o estilo de vida que a gente tem é determinante para formar essa microbiota intestinal, tá? O ideal é que a gente tenha uma simbiose, que a gente chama, um equilíbrio de microbiota, ou seja, nessa microbiota residem bactérias do bem e bactérias do mal. E quando você tem um equilíbrio entre elas, nós temos uma simbiose.
Então, através dessa simbiose, o nosso intestino, ele pode promover não só a saúde de uma maneira geral, mas ele é importantíssimo para metabolização, daquilo que a gente come, para absorção dos nutrientes, para fazer síntese de algumas vitaminas, como vitamina K, por exemplo, algumas do complexo B. Ele é importante para a gente poder metabolizar, para a gente poder absorver aquilo que é necessário. É importante para a gente poder fazer síntese de hormônio. Ele é importante para a gente excretar aquilo que a gente deve excretar ou eliminar do nosso organismo. Então, o nosso intestino é determinante para várias funções super importantes. Ele vai dar uma condição de formar síntese de neurotransmissores. Ele é importante para o sistema imunológico nosso, porque a nossa primeira barreira é o intestino. É o primeiro contato que o alimento tem é com esse aparelho digestório e vem aí combinando com a parte depois do esôfago, o estômago, vem aí o intestino. Então a gente tem toda uma transição, vamos dizer assim, uma metabolização de tudo aquilo que a gente come, que culmina ali na parte intestinal. E aí ele vai para a corrente sanguínea ou a gente vai excretar. Então é importante a gente preservar essa saúde intestinal para a gente garantir que aquilo que a gente esteja comendo esteja sendo alimentos que estejam aproveitados pelo nosso organismo. Por diversas causas, vocês vão ver a seguir, a gente pode promover uma disbiose. Oi, Sandra, eu corei o seu, né? Não só o seu, de muita gente aí, né? E é isso que eu quero explicar. Então, por diversas razões que eu vou falar, a gente pode promover uma disbiose. O que é disbiose? A disbiose é um desequilíbrio dessa microbiota, ou seja, começa a ser produzido, começa a se proliferar mais bactérias do mal, que a gente chama de bactérias patógenas, bactérias gram-negativas, do que bactérias do bem, bactérias benéficas. Então, a gente não sabe se esse desequilíbrio de microbiota, que isso é chamado tanto disbiose, que tanto é um desequilíbrio pela quantidade como pela qualidade dessas bactérias, leva à constipação, ou a constipação leva a essa disbiose. Então, não dá para saber quem veio primeiro, porque elas estão associadas, né? A maioria das vezes que eu tenho uma disbiose intestinal, eu tenho, na maioria das vezes, uma constipação. Agora, toda constipação, certeza de levar a disbiose, tá? Então, grande parte do desequilíbrio pode levar a constipação, e toda constipação leva a esse desequilíbrio de microbiota intestinal. Bom, desequilibrou a microbiota, eu vou ter mais bactérias do mal, o que vai acontecer? Eu vou ter um processo inflamatório no intestino. Então eu vou promover a produção de substâncias pró-inflamatórias, e essas que vão ser produzidas por essas bactérias do mal, né? E aí eu vou começar a ter uma permeabilidade na mucosa, né? No tecido desse intestino. Então, a gente chama de epitélio intestinal. Ele começa a ficar esburacado, como se fosse um maiô esgarçado, uma peneira que começa a ter furos. A gente começa a ter furos no intestino. O intestino da gente tem que ser assim, ó, bem fechadinho. Tem pontes que vão fazer a união de todas as nossas células, né? E quando a gente tem um processo inflamatório causado pela disbiose, porque a gente tem uma constipação intestinal, então começa a ter o quê, ó? Um espaçamento célula com células, e começa a passar para a circulação o que? Alimentos mal digeridos, proteínas mal digeridas, resto de bactérias, fungos, toxinas, e aí que começam a causar as desordens. Então, vocês vejam que ter constipação, ter prisão de ventre é uma coisa muito séria que pode acarretar várias doenças sistêmicas, tá? Que vocês já vão ver. Agora, vejam só, o que é constipação, gente? O que é classificado como constipação? Constipação é quando eu tenho dificuldade de evacuar. Então eu tenho aquelas fezes que eu vou mostrar para vocês com aquele formato de bolinhas, fezes duras, que eu tenho que fazer muita força, que eu fico dias para evacuar. Eu pego às vezes pacientes aqui que tem semanas, 5 dias, 6 dias sem evacuar. Imaginem
só um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu fechar uma sala como essa, começar a colocar lixo, 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 lixo e não deixar nada de vazão para esse lixo. Imaginem como fica esse meio. Ele fica como? Putrefando as coisas que estão dentro mal digerida, fermentando, criando então várias bactérias do mal e inflamação. E é assim que vai ficar o intestino de vocês, caso vocês fiquem aí mantendo fezes nessas alças intestinais. Tá claro? Então, olha, 20% da nossa população, só para vocês terem uma ideia, que é um número absurdo. Oi, Fátima, da Paraíba, olha só. Que legal, hein? Quanta gente aí de longe de São Paulo. Olha só, eu vou esperar perguntas de vocês, hein? Roseli, estou em Paris te assistindo. Oi, Orquídea, tudo bem? Voltando para São Paulo, marcarei. Que bom, aguardo vocês. Então, veja, 20% da nossa população tem problema de constipação intestinal. Desses 20%, 3 vezes desse número, né? Então, a gente tem a constipação mais voltada para as mulheres. E por que mulher tem 3 vezes mais constipação do que o homem? Porque nós fomos criadas a não usar qualquer banheiro para evacuar. A gente tem vergonha, né? Então, se a gente viaja, é um outro grande problema, né? Porque daí sim, a pessoa que já tem problema de evacuar, quando chega para um banheiro estranho, tipo, ela aprende, ela segura, ela inibe, né, essa vontade que tem que ser uma coisa natural. Então, ela, desde que nasceu, ela começa a privar, inibir esse estímulo natural do peristaltismo intestinal, que é essa motilidade que leva você a fazer evacuação, né, dessas alças intestinais, é como se estivesse fazendo dessa forma assim, né, nessas alças. Então, a mulher começa a ter essa privação e ela começa a ficar até com prisão de ventre por conta disso, de inibir toda hora esse estímulo. Então a mulher, por conta da vergonha, ou porque ela tá com alguém, com um namorado novo, ou enfim, alguma circunstância que a constrange, ela acaba inibindo a vontade de evacuar, principalmente. E aí é por isso que ela tem geralmente mais problemas de evacuação aí, de prisão de ventre, de constipação do que o homem, né? O homem já é mais à vontade, né? Também nesse sentido. Ele vai evacuar em qualquer lugar, ele não vai se constranger em hipótese nenhuma com relação a isso. Então, essa condição de eu ficar com essas fezes retidas no meu intestino é o que se dá um nome, por 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias se dá um nome então de prisão de ventre ou constipação intestinal. O ideal é que a gente evacue pelo menos uma vez ao dia. Tem gente que faz evacuação mais de uma vez, que deveria ser, que é ótimo, como as crianças, né, que elas comem quando são pequenas ou tomam leite e evacuam, isso seria o correto, mas dificilmente eu pego um paciente que tem esse tipo de evacuação e que seja normal, né, que não seja com formas amolecidas, que sejam formas desfeitas e tudo mais. Então o ideal é pelo menos uma vez. Tem paciente que chega 2 vezes ao dia, né, feliz esse, porque quanto mais a gente excretar, né, de uma forma natural, tendo uma alimentação adequada, ter uma evacuação de 1 a 2 vezes por dia, ótimo. E como deve ser o formato dessas fezes? Vocês estão vendo aqui, ó, eu até deixei esse papel, que é uma escala que a gente chama de Bristol. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é formato de fezes. O ideal é que as nossas fezes seja aqui, ó, número 4, que é o formato de banana. Esse é as fezes mais ideais, é o que a gente busca que o paciente alcance, vamos dizer assim. Daqui para cima é quando você tem constipação intestinal. Ó, alguém se identifica com essas fezes de bolinha, ou tudo empedrada, né? Ou assim, ó, desse jeito que parece um bolo duro, ela não tem maciez, ela não tem formato de banana. E daqui? Então, gente, olha, desculpem, que alguém tentou me ligar aí. Vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Então, ó, número 4 é ideal, daqui para baixo é formato que já é amolecida, não é adequado, e daqui para cima já é mais seca, que é a constipação, que daí realmente é o que a gente tá tratando hoje, que são fezes que são inadequadas, tá? Então, o 4 é o que a gente vai chegar a ter aí depois de todas as indicações que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá, gente. Quais são as causas da constipação? Primeiro lugar, maus hábitos alimentares, que eu já vou
começar a rezar para vocês aqui, falar quais são os principais hábitos alimentares que levam a ter constipação, tá? Oi, doutora Neide, é isso? Muito bem. Oi, Amanda. Oi, Raquel. Vão mandando as perguntas que depois eu prometo responder todas as perguntas, tá? Para dar tempo de 1 hora eu conseguir falar todo esse conteúdo. Oi, Betinha. Então, maus hábitos alimentares, né? Principalmente no quesito de baixo consumo de fibras alimentares, de frutas, de verduras, de vegetais, de legumes, de cereais integrais, de leguminosas, os grãos. Então, o baixo consumo, principalmente desse tipo de alimento, alimento natural, alimento realmente que vem da natureza, que tem todo esse conteúdo de fibra, faz com que a gente tenha mais constipação intestinal. E, em contrapartida, o alto consumo, né, do que? De carne vermelha, que é muito fibrosa, é difícil de digestão e é difícil da gente poder estar metabolizando isso, principalmente para quem tem constipação. Eu falo que vai começar, demora para digestão e vai começar a ficar putrefando no seu intestino. Então, cuidado com excesso de carne vermelha para quem já tem o problema. O excesso de alimentos ricos em farinha, em farináceos, em açúcares, em gorduras, em alimentos industrializados, o excesso de alimentos ultraprocessados, né? Então aquela questão de embutidos, peito de peru, mortadela, salame, bolachinha, biscoitinho, bolinho, pão, né? Massa de pizza, muito glúten, muito macarrão, de uma forma geral, o excesso de laticínios, né, leite e derivados, o excesso do glúten presente no trigo principalmente, e todos esse arsenal de alimentos industrializados, em contrapartida com abaixo de consumos naturais, é o grande problema na questão de maus hábitos alimentares que podem levar à constipação. Além disso, fazer o consumo de alimentos que tenham alergias ou intolerâncias. Então, os alimentos mais intolerantes, os alimentos mais alérgicos, eles devem ser excluídos da alimentação a partir do momento que eu já tenho uma constipação. Porque vocês vão ver que se a gente não cuidar dessa constipação, pode virar graves problemas. E vocês vão saber quais. Pode ser que muitas de vocês vão se identificar com vários, não sabendo que é por causa da constipação intestinal, tá? O uso prolongado, gente, de algum medicamento, ou de alguns medicamentos, vamos dizer assim. Então, o uso de prazóis, né? No caso, omeprazol, isoprazol, esses antiácidos, esses inibidores de bomba de prótons que a gente fala, né? Que são todos esses prazóis. Tem gente que usa por um tempo prolongado, sem receita médica. Isso é tudo uso pontual. O uso de alguns antidepressivos, o uso também de laxantes por longas datas, vocês vão ver que é um grande veneno. O uso de antibióticos frequentemente, de anti-inflamatórios, de antifúngicos. Então, toda a parte de medicamentos, grande parte, vamos dizer assim, né, de medicamentos, vão fazer um desequilíbrio dessa flora intestinal, né, da microbiota intestinal, do seu microbioma, né, e vão proporcionar disbiose que vai gerar constipação, né? Então, como eu falei para vocês, isso tudo é contraindicado. Além disso, desequilíbrios hormonais. Quem tem problema da tireoide, é muito comum ter também constipação intestinal. Quem é muito estressado, é muito comum ter problema intestinal. Ou é aquela pessoa que ficou nervosa e tem diarreia, ou também a gente tem aquela outra pessoa que ficou nervosa e começou a travar o intestino. Por quê? Porque o intestino é hoje o nosso segundo cérebro, se não for o primeiro, de tão importante que ele é, né? Ele está ligado com o nosso cérebro. Então, o intestino-cérebro está ligado pelo nervo vago. Então, tudo que está acontecendo no intestino está acontecendo no nosso cérebro. Se eu tenho um intestino que está todo contaminado, todo intoxicado, inflamado, com essas bactérias ruins, pode contar que isso vai trazer grandes desordens neurológicas, né? Então, vários problemas de ansiedade, depressão, transtornos podem ser ocasionados por comprometimento da parte intestinal.
Sedentarismo, gente. Você ficar muito parada, sedentário, também leva a gente a dificultar a motilidade intestinal, leva a gente a ter maior risco de constipação intestinal, né? E a falta de rotina. Porque eu já disse em várias lives que o nosso corpo precisa de rotina, isso é importante, né? Então a gente precisa, principalmente quem tem constipação, ter horário para evacuar. Então, o teu horário é mais calmo de manhã, então tenha mais um pouco de paciência de manhã, fique lá, né, leia uma revista. Hoje a gente tem todas as redes sociais, pode ver a doutora Roseli lá no banheiro, enfim, vai lendo, vai se atualizando, vai vendo notícias. Então, seja lá de manhã, seja lá de tarde ou depois do almoço, vocês têm que criar uma rotina. O intestino precisa de rotina também para funcionar. Como vocês precisam de horário para comer, horário para dormir, horário para acordar. Principalmente para quem tem dificuldade. Uma dica, quando vocês viajam, gente... Oi, tia, tudo bem? Minha tia Nadira entrou aqui, olha só. Oi, gente, tô super feliz de ver todas vocês aqui, viu? Toda semana. Então, ó, quando vocês viajam, vale a pena... Oi, Isilda, tudo bem? Vale a pena vocês acordarem, pôr o despertador, sim, para poder evacuar a tal hora... A partir do momento que vocês têm o hábito, né, de fazer evacuação de manhã e às vezes no final de semana ou quando viaja vai dormir até mais tarde, para poder evacuar e depois continuar dormindo. Por quê? Porque se não fizer assim, vai passar do horário e vai ser pior, porque daí sim que vocês não vão evacuar, tá? Então, todas esses pontos, esses aspectos podem ser grandes causas de gerarem problema de constipação intestinal. E quais as consequências de eu ter o intestino preso? Primeiro lugar, gente, eu falei para vocês que a gente vai começar a cultivar a bactéria do mal. Essas bactérias do mal, que são bactérias gram-negativas ou Firmicute, que a gente chama, é que eu não quero dar muito esses nomes técnicos para vocês, né? Elas vão ocasionar grandes problemas. Um dos grandes problemas é a inflamação, que eu já disse para vocês, intestinal, e vai dar permeabilidade nesse intestino e vai começar a passar um monte de coisas que não eram para passar lá a nível sistêmico, ok? Então, elas diminuem a barreira intestinal, ok? Estufamento. Quem se sente estufado? É uma das perguntas clássicas que eu faço para o paciente aqui. Sente estufamento? Sente gases? Sabe quais os alimentos que já ocasionam isso? Porque esses alimentos que você já tem percepção que causam isso, eles têm que ser excluídos. Pelo menos para a gente poder fazer o reparo desse intestino. Má digestão, gente, aquele alimento que demora para ser digerido, vocês não conseguem digerir direito, fica lembrando desse alimento. Quem tem refluxo também pode dar refluxo, tendência a refluxo. Vocês também podem ter mais risco de ter doenças autoimunes, porque como eu falei, passam esses imunocomplexos, restam fragmentos de bactérias e elas se alojam em outras células de outros órgãos, podendo causar doença autoimune, resistência insulínica, esteatose hepática, dor de cabeça, enxaqueca, diminui a energia, pode causar desordens neurológicas, como eu falei para vocês há pouco, depressão, ansiedade, insônia, pode causar também problemas de pele, dermatites, é muito comum causar inclusive dermatites, manchas na pele. As doenças todas inflamatórias intestinais também podem ser oriundas por conta disso. Então, doença de Crohn, colite ulcerativa, diverticulite, diverticulose, síndrome do intestino irritado, enfim, são todas desordens, são todas doenças ocasionadas principalmente por constipação, disbiose intestinal ou desbiose intestinal que leva à constipação, e isso ocasiona um comprometimento de uma forma geral dessa microbiota e aí causando todo esse problema a nível orgânico, sistêmico. Então não é uma coisa tão simples assim, não é algo que vocês vão lá na farmácia comprar um laxante, como muitas fazem, seja o complexo 46, a lactopurga ou sei lá o que, né, o chá de não sei quantas ervas, né, cáscara sagrada, Elsene, enfim, tudo isso
é muito danoso, é muito prejudicial para todas essas vilosidades, essa mucosa que reveste o intestino, todo o epitélio intestinal, ele sofre com todo esse uso prolongado desse tipo de laxante, desse tipo de vamos supor, de ferramenta, de medicação que o paciente faz de uso próprio, muitas vezes, para poder fazer o funcionamento do intestino. Isso tudo, gente, só tende a piorar o problema de vocês, tá? E é esse alerta que eu quero dar. Então, agora, falando o que nós vamos fazer. Bom, sei de tudo isso, sei das causas, sei da consequência, eu vou dar dando um oi pra Moretti, eu vou estar dando um oi pra Vera, pra Mônica, eu fico 5 dias sem evacuar. Você imagine 5 dias você sem tirar o lixo da sua casa? Como é que ficaria? Um horror! E é isso que fica dentro da gente. Gente, o organismo da gente é a nossa morada. Então vamos cuidar. É sinal que você está fazendo coisas que não devem ser feitas. E aí vai, gente, a dica. Lógico que o tratamento tem que ser individualizado. Mas como é que eu conduzo o tratamento? O que fazer para não ficar constipada? Vai aí, ó lá. Em primeiro lugar, a gente vai fazer um tratamento que eu chamo de 6 R's. 6 R's porque são 6 atitudes que nós vamos tomar que começam com a letra R. Primeiro lugar, remover. Remover o que? Anotem, gente, anotem, apesar que essa live vai ficar gravada. Vocês vão remover todos os alimentos que vocês forem intolerantes ou alergênicos. O que você já sabe que está dando estufamento, gases, tira. Esse alimento é prejudicial, é inflamatório, porque ele não está tendo digestão, está estufando, está formando gases. Os 5 principais alimentos alergênicos, para quem não tem essa observação, porque tudo que come incha, tem paciente que é assim, né? São principalmente leite e derivados, e não adianta consumir leite sem lactose, queijo sem lactose, é tirar leite de vaca, tirar o iogurte, tirar queijos de uma forma geral. Ah, mas é desnatado, ah, mas é pó, não interessa, é de vaca, não é de vocês. Não é para o ser humano, principalmente para quem está com constipação. O leite tem esse cálcio mal digerido e vai piorar a constipação e vai piorar a inflamação pela proteína que é a caseína. Bom, muito bem, glúten, que está presente principalmente no trigo, mas também está no centeio, na aveia e na cevada. Hoje já existe a aveia sem glúten, então vamos fazer uso dela, tá? Então, pães com trigo. Ah, mas é pão integral. Gente, é de trigo e não dá. Quem tem constipação tem que tirar fermento também. Então, bolo, pães, tudo isso eu removo para quem já tem constipação. Pizza, comeu pizza com queijo, pode contar que vai ficar uns 5 dias sem evacuar para quem já tem problema, né? É unir duas coisas horríveis, o queijo e a massa, né? A farinha branca. Tirar, então, ó, o leite e derivados, o glúten e os farináceos. Ovos, infelizmente, são alimentos excelentes, mas são o terceiro ponto aqui que dá como intolerante, tá? Muita gente não sabe. Sementes, castanha, nozes, amêndoas também são outras, porque vem com muita contaminação com fungos às vezes, né? E a soja. Então esses são os 5 alimentos mais intolerantes, mas principalmente, gente, o leite e derivados e o glúten seriam os principais. Além disso, como eu falei, a carne vermelha, alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados. Então nós vamos, primeiro R, remover isso. Não adianta eu dar tudo de bom se eu não removo essas tranqueiras, vamos dizer assim, né? Vamos reparar esse epitélio. Como eu falei, ele está esburacado. Então eu tenho que fazer o quê? Um cimento outra vez, reconstruir tudo isso. E para mim reconstruir o intestino que está doente, né, Adriano? Oi, gente, boa noite, Sofia. Tô dando um oi para todos vocês. Olha, 7 dias, Juliane, sem evacuar. Meu Deus, essa live veio a calhar, né? Mau humor, lógico, porque a pessoa fica enfesada, altera. Muito humor, diminui a produção de serotonina, né? De endorfinas. A gente fica enfesada literalmente, né? É um comprometimento muito grande. Bom, então eu vou ter que usar alguns aminoácidos que eu uso aqui, tipo glutamina, a taurina, que assim, tá presente nos peixes, vamos colocar assim, nos frangos. A gente pode estar reparando eles com colágeno. Por incrível que pareça, gente, o colágeno que muita gente usa para sustentação de tecidos, tudo, é excelente para reparar também o tecido intestinal. Eu uso muito para isso. Então não pense que colágeno é só para cabelo, pele e unha. Eu uso muito para fazer essa barreira o chá de espinheira santa.
é excelente. Eu falo que é o prazol natural, né? Então, para quem conhece, para quem sabe, pode utilizar chá de espinheira santa com colágeno, seria bem legal. E como eu falei, a glutamina. A glutamina é um aminoácido que faz uma excelente reparação no epitélio, no tecido intestinal. Segundo R. Terceiro R, recolocar enzimas digestivas. Como eu falei, a maioria das pessoas que têm constipação, elas precisam melhorar a digestão. Além de mastigar bem o alimento, não tomar líquidos na refeição, a gente vai ter que tomar enzimas digestivas. Hoje tem, isso é muito fácil nas farmácias, bromelina, papaina. Para quem não tem, faz uma mão concentrado, o abacaxi, suquinho de abacaxi, para poder consumir até antes das refeições, para melhorar a digestão, né? Então façam uso disso. A gente tem muitos suplementos hoje que vão melhorar. Pode ser tanto a bromelina, como a papaina, como as enzimas pancreáticas. Eu faço um pool dessas enzimas, ou então eu vou fazer um chá de alecrim, que também é muito legal para digestão, né? A espinheira santa que eu já falei, eu posso fazer um pouquinho de erva doce que vai diminuir os gases, a gente pode fazer em tintura isso também. Então é importante eu trabalhar com enzimas digestivas e alimentos que vão melhorar a digestão, né? Papaina, bromelina, vinagre de maçã, limão também é bom. Vão anotando, tudo isso a gente vai ajudar na digestão. Segundo, eu vou reinocular, né? Segundo não, já é o quarto R, hein? Reinocular o quê? Pré e probióticos. Então, pré-bióticos, eu posso trabalhar com as fibras, que são pré-bióticas. A biomassa de banana verde, a chicória, a alcachofra, o alho, são tudo pré-bióticos. O kefir, para quem tem a utilização aí fácil, que já está cultivando o kefir, também é muito bacana, de uma maneira adequada, dá para trabalhar com ele. E os probióticos, que também a gente tem, gente, não é Yakult, a gente faz uma suplementação de probióticos, isso também, estou no Ceará, você é sensacional. Oi, Diana, obrigada. A gente também faz uma suplementação de probióticos, tá? Que são vários tipos de cepas, lactobacilos, bifidobactérias, que a gente vai estar inoculando aí nesse intestino para começar, então, fazer uma repovoação de bactéria do bem, para contrabalancear com a bactéria do mal, para combater essa do mal. Então eu vou dar o pré, que é o alimento pré-biótico, para essas bactérias do bem que eu estiver inoculando comerem então os pré-bióticos e se multiplicarem. E eu tenho então mais bactéria do bem do que do mal. Deu para entender? Por isso que a gente dá pré e probiótico. E tem vários desses na farmácia, em pó ou em cápsula, tá? E aí depois eu vou reequilibrar todo o estilo de vida, o estresse, o sono, o exercício físico, e vou reavaliando o paciente. Então, por isso que são 6 R's, tá? Deu para entender, gente, o que nós temos que fazer? Essa é a conduta correta do tratamento nutricional que eu faço com os pacientes que têm constipação intestinal, tá? Bom, outras dicas além disso, né? Vamos esmiuçar um pouquinho mais isso que eu falei, né? Porque talvez alguém deve estar falando assim, ai meu Deus do céu, tá muito difícil, doutora Roseli, hoje, tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu quero que vocês tenham um entendimento. Qual é a frequência que é considerada normal? Pelo menos uma vez ao dia, tá? Isso é considerado normal. Cada um tem o seu normal, tem gente que vai até 2 vezes, mas pelo menos eu tenho que eliminar a parte daquilo que o meu organismo não vai utilizar, tá? Bom, esse seria o ideal, e fezes com formato, lembra, número 4 que eu falei pra vocês, que é uma bananinha, esse é o ideal. Bom, vamos lá. Gente, fora eu dar todas essas fibras, né, que eu falei que tem que aumentar o aporte de fibras pelas frutas, vegetais, verduras, eu tenho que dar também muita água. Eu tenho que melhorar a água porque a fibra, ela absorve mais água. Então, junto com as fibras, eu tenho que dar água para dar maciez para essas fezes. Quando a gente fala desses 2 litros, precisa ter esses 2 litros, no mínimo, cada um mais, outro menos, né? Pode ser através dos chás, como eu falei, chá de erva doce, chá de espinheira santa, que é bem legal, mas é importante fazer uso de uma hidratação, água com limão, desde a hora que vocês acordem. Então, ó, vai aí a dica, água em jejum, água com limão quando vocês acordarem.
para vocês poderem melhorar a maciez dessas fezes de vocês. Além disso, quem vai também dar mais, deixar essas fezes mais emolientes, é a gordura do bem que vocês vão comer. Então, azeite de oliva é muito bom, o coco é muito bom, o óleo de coco é muito legal também. Então, tem gente que às vezes evita esse tipo de gordura porque não quer aumentar a caloria, porque eu tô preocupada no emagrecimento. Só que é muito pior vocês deixarem de comer essa gordura do bem e ter constipação. Então, às vezes, o paciente até toma uma colherinha de óleo, de azeite, para poder melhorar, deixar essas fezes mais emolientes. Então, água, óleos, para quem pode, não tem problema de intolerância, sementes, sempre vocês se certificam de onde vocês vão comprar essas sementes que tem uma rotatividade legal. Coloquem elas armazenadas num vidro, não deixem elas na umidade, tá? Semente de linhaça, que eu já falei pra vocês que tem que ser triturada, né, Shirley? Aí, oi, Shirley Suzuki. Ou então a chia, que tem que ser hidratada. Oi, Vanilda, boa noite. Oi, Shirley, graças a Deus deu tempo. Ah, que bom, ó. Então, ó, linhaça triturada e guardada na geladeira. A chia hidratada, cubra de água. E aí você vai colocar na geladeira também para poder fazer uso pelo menos uma colher ao dia dessas sementes, que tem muita fibra e muita gordura. Então, repetindo. E aí estão me perguntando, a Edilê68 falou, e o tamarino é indicado para constipação? Não é das coisas piores como laxantes, mas só que dá para você fazer do tamarino, fazer ameixa. Ameixa preta, gente, né? Cobre ela de água, compra ameixa seca, preta, cobre de água e deixa na geladeira. Tudo que vocês puderem, usa aquele caldinho de ameixa, que é legal, que é uma delícia para vocês fazerem o quê? Adoçar alguma coisa. E aí tomem até aquela água da ameixa e come pelo menos 1 ou 2 ameixas por dia. Eu faço muito, uma dica que eu vou dar para vocês, mas tem que ser constante isso. De noite, tomou um chazinho de espinheira santa, faz o abacate, que é uma gordura boa, é uma fruta legal para quem tem constipação, ou avocado ou abacate, com as 2, 3 colheres. Vai fazer aí um pouco, pelo menos umas 2 colheres também de caldinho de ameixa, 1 ameixa ou 2 ameixas pretas e 1 colher de chia ou linhaça. Gente, essa taça é maravilhosa para constipação intestinal e fica um detalhe, muito gostosa, mata a vontade do doce, dá saciedade e vai melhorar o trânsito intestinal. Então, não precisa ficar comprando tamarine. Você pode fazer sua geleia de ameixa. Cozinha essa ameixa, né, em água, não nada em açúcar, hein, gente? Porque daí estragou tudo, o açúcar vai fermentar, vai alimentar a bactéria do mal. E aí, então, eu posso estar fazendo uma geleinha com a própria ameixa preta, tá? É uma possibilidade aí para vocês, tá? Bom, outra coisa que é importante, falei das fibras, falei da água, falei, então, da retirada das coisas ruins, né, que são importantes. Grãos também são legais, né? O grão de bico, a ervilha fresca, a lentilha, o feijão. Para quem tem estufamento quando come, porque tem essa constipação e às vezes tem má digestão, são carboidratos complexos aí presentes nesses grãos e são difíceis de digestão, vocês podem bater esse grão, cozinhar. Lembra que eu falei do remolho de 8 horas? Joga fora a água, esse pré-preparo é importante para tirar aquelas substâncias antinutricionais. E vão então cozinhar, depois em água limpa, e vão bater esse grão. E aí vocês podem fazer tipo um caldinho de feijão, um caldinho de ervilha, um patê com grão de bico. E aí isso melhora muito o trânsito intestinal, tá? É uma possibilidade, além de ser rico em outras coisas também, né? Como proteínas e tudo mais. Além disso, gente, mastigar bem o alimento, como eu falei, porque estômago tem dente? Não tem. O processo digestivo começa na boca. Então, faça favor, começar a comer bem esses alimentos, mastigar bem. Eu falei até que quem come mais devagar, mastigando bem, vai ajudar a digestão e vai comer menos, tá? E não tomar líquidos na refeição, vai tomar ao longo do dia, né? Vocês vão ter horário para evacuar, né? Isso é importante. Fazer exercícios regularmente é importante, né? Cuidado com o uso prolongado desses laxantes. Eu falei alguns deles, que são os mais comuns que eu vejo aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas o problema do uso
muito grande, muito frequente e por longas datas de laxante vai deixar essa barriga grande, vai distender demais isso, vai atrapalhar toda a absorção de nutrientes de vocês, porque dentro do intestino a gente tem microvilosidades, parecem uns pelinhos que fazem a absorção daquilo que a gente come depois que digerido, né? Os laxantes, eles deixam esse intestino, vai, careca, vamos dizer assim, então dificulta a absorção daquilo que você come, causa processo inflamatório, permeabilidade, e vocês vão precisando cada vez mais de maior quantidade do uso de laxante, porque eles vão estar estimulando terminações nervosas do intestino. Só que daí você perde a sensibilidade e aí seu corpo se acostuma e vai precisar de cada vez mais laxante. E isso vai trazer consequências incríveis de ruins, né? Então vai espelhar um monte de eletrólitos, sódio, potássio, água, né? Vai desidratar porque as fezes ficam diarreicas. Gente, é um desastre. Pelo amor de Deus, não façam uso de laxantes, né? Porque isso é terrível, né? Além do que, gente, a gente não pode também prorrogar uma constipação, porque vocês podem também ter as hemorroidas. Tem muito paciente que já tem hemorroida, que tem varizes, que tem fissuras anais. Isso, além de uma dor, de um transtorno, é extremamente perigoso. Então, cuidado, isso que eu tô falando para vocês é também para evitar esse tipo de consequência. Além de todas aquelas doenças que eu falei para vocês, é não chegar a ter isso, né? Que é super, enfim, prejudicial para a saúde como um todo. E a pessoa que tem essa tendência de ter esse intestino mais constipado, ela tem que observar e ficar atenta a tudo isso. Então não adianta, quando viaja, pior, fique atenta à alimentação de vocês, fique atenta a não comer tanta tranqueira que vai constipar, ao consumo de água, a manter essa quantidade de fibras e vegetais e frutas na sua alimentação, a se exercitar, a modular o estresse. Então tudo que eu falei, gente, é importante para a gente poder promover saúde intestinal e evitar a constipação. Além dessa receitinha que eu dei aí para vocês, que é do abacate, que eu acho sensacional, eu vou dar também um suco verde laxativo. Vocês estão anotando o que eu tô falando para vocês? Aí, ó, sabe quem é? Olha só o suco verde. Eu sei que muitas de vocês adoram suco verde. E aí você pode fazer o suco verde com a couve, o gengibre, limão, a hortelã e põe o que aí? Um mamão e um pouco de suco de laranja. Então dá para fazer um suco verde também laxativo. Então, ó, vamos lá. Anotem aí. A couve, um pires de chá de couve, o suco de meio limão, umas folhinhas de hortelã, 2 fatias de gengibre, uma colher de linhaça triturada, tá? Meio copo ou 100 ml de suco de laranja e 1/4 de mamão papaya. Pronto, olha só, bate tudo isso e toma pela manhã em jejum. Excelente, né? A Regina tá falando que o dela é só de bolinha, tá vendo? É o número 1 aqui, pra quem não viu essa escala de Bristol. Como deve ser as fezes, ó. Número 4, hein? Então vamos trabalhar, falar tudo isso, fazer tudo isso que eu tô falando pra chegar a ser número 4. As próximas lives você me fala aí como é que tá suas fezes, tem que melhorar. Então, ó, suco verde laxativo, a taça de abacate. Eu anotei algumas outras coisas aqui, ó. E o suco laxativo, aquele que quem já teve bebê sabe que é praxe em toda a maternidade, porque a mãe só consegue ter alta da maternidade quando ela evacua ou quando está em cirurgia, quando fez cirurgia. E aí eles dão o que, gente? Mamão, laranja, ameixa preta e uma colher de linhaça. Faça isso. Isso também é muito legal. Agora, nada adianta se eu dou tudo que é bom para o intestino funcionar e continuo comendo as coisas que impactam em problemas para a saúde intestinal, que são esses alimentos intolerantes, que eu insisto em comer farinha, em tranqueiras, em biscoitos, em pãezinhos, em fermento, em farináceos, em alimentos potencialmente intolerantes e alergênicos. Então, não adianta isso. O que eu quero transmitir hoje na live que eu fiz esse conteúdo para vocês é que assim, que a constipação intestinal é uma desordem, é um sintoma extremamente grave, que é um dos sintomas que relatam que o meu intestino não está saudável, que eu tô com uma desbiose intestinal, um desequilíbrio de microbiota e que isso pode me gerar vários problemas, que às vezes eu nem imagino que parta da questão intestinal.
Então, por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje, para falar isso para vocês, para dar esse alerta. Eu não sei se eu fui clara em tudo que eu falei, mas se não for, agora é a hora de eu responder aos questionamentos que vocês venham ter. Hoje eu tô vendo todas as perguntas, né? Oi, gente. Oi, Helena. Tamarina é indicado? Eu acabei de falar. Não é... Pode ser usado pontualmente, né? Mas eu acho que assim, se você começar a comer ameixa, geleia de ameixa preta e tudo que eu falei, o mamão, as frutas que mais constipam, que eu não dou quando tá na crise mesmo, é a goiaba, a banana e a maçã. O resto, gente, ó, kiwi também é ótimo para o intestino. A beterraba tem muito magnésio, também é excelente para a função intestinal. Eu dou muito a beterraba cozida, a beterraba ralada, também é legal para fazer uso, né? Vocês podem até ver que tempo demora o trânsito intestinal de vocês. Olha só, quando vocês comem beterraba, quanto tempo as fezes de vocês vão ficar vermelhas? E aí você vai ver o que você comeu, quanto tempo demora para se processar, metabolizar e ser excretado, né? É um teste que a gente faz. Mas a beterraba tem muito magnésio, alimentos que têm riqueza de magnésio, assim como os grãos que eu falei para vocês, as sementes oleaginosas, o abacate, eles vão melhorar todo o trânsito intestinal. E aí, vamos lá, gente, perguntas. Sandra, oi, tudo bem, Sandra? Mari, Juliane... Sete Lagoas, eu tenho uma amiga linda que eu amo de Sete Lagoas, olha só, BH, olha aí, Gabriela, irmã dela, Wanda, Sandra, Regiane, olha aqui, Edilene, Alba, oi, eu tô acenando para todas vocês. Perguntas, gente, alguém tem perguntas para fazer? Senão eu vou encerrar aqui. Então eu troquei o pão por tapioca, mas acho que está me trancando. Então, a tapioca é uma farinha, é um farináceo. Então, vejam bem, gente, ela só não tem glúten. E farinha pode realmente constipar. O ideal é você trocar por cereal integral, de repente. Ou fazer uso da própria mandioca. A mandioca também tem mais magnésio, a batata doce, o inhame, a abóbora. Por que não, gente, de manhã comer um pedaço dessas raízes que eu acabei de falar? Tirem essa convenção, né, esse preconceito de que de manhã tem que tomar café com leite e pão com manteiga. Né? Paciente meu já sabe que isso tudo, ainda mais com constipação, com essa parte intestinal toda complicada, não vai consumir isso não, tá? Então tapioca sim, por ser farinha, pode realmente comprometer e ocasionar mais constipação. Quem tem problema de intolerância à lactose tem que retirar esse alimento de forma definitiva? Não, veja bem, isso pode ser transitório ou não. Na maioria das vezes, isso é definitivo, né? Então, você tem uma deficiência da lactase, que é a enzima que vai digerir essa lactose, e aí, pela falta dessa enzima, você não consegue digerir alimentos que tenham lactose. E aí, essa intolerância é adquirida e, na maioria das vezes, ela é definitiva ao longo da sua vida. Aí, de vez em quando, eu quero comer, às vezes, o que eu faço com o paciente, né? Quando ele, às vezes, vai numa festa, numa viagem, ele não sabe todos os alimentos que tem problema, que tem ali presente a lactose. Ele toma uma enzima que chama lactase. Tá? Quando eu faço aquele pool de enzimas, que eu falo que eu vou inocular enzimas digestíveis, eu já ponho lactase também. Mas isso não dá o direito do paciente comer só porque tá tomando enzima. Aí não é bem isso. Agora, o que eu falei, gente, é a questão do leite e derivados. Não é só tirar alimentos que não tem lactose, tá? Intolerância à lactose é uma coisa, intolerante a leite de vaca é outra, tá? Porque daí é a proteína, não só açúcar, que é a lactose. Regina, eu tenho problemas na tireoide também. Bom, as doenças autoimunes podem ser causadas, sim, tireoidite de Hashimoto, que eu já falei, que é uma desordem, né? Uma doença autoimune que promove aí uma alteração em todo o funcionamento da tireoide. Pode ser ocasionada por conta de uma permeabilidade intestinal que pode ser procedente da constipação, da desbiose. Santana, sou sua fã. Oi, legal, Santana. Roseli, deixa eu ver que oração. Já tenho que acabar. Eu tenho horário para tudo e nada do intestino funcionar. Insista, como eu falei, água, fibra, tira os alimentos que são prejudiciais, modulação do estresse.
exercício físico, horário para isso funcionar. Então tudo isso vai realmente melhorar. Probióticos, gente, melhora muito, né? Vários pacientes vêm, melhoram o intestino e falam, mas meu filho sofre de um problema incrível, né, de constipação, vive alérgico e assim até chora, sai lágrima para evacuar. E tá tomando leites e leites aí. Só se tirar o leite, quantos que eu tenho nesse caso? Gente, melhora 90%, né, dos casos, né? Paciente que tem um sistema imunológico, como eu falei, muito enfraquecido, várias alergias, quem tem problema de inflamações de vias aéreas, não é só a constipação, ó, isso tudo piora com leite de vaca, né? Doutor, o meu pai sofre muito para ir ao banheiro, passa uns 5 dias sem ir. Ele fica muito nervoso e preocupado, tem 85 anos. Então, ó, chá de espinheira santa, como eu falei, todas as fibras, biomassa de banana verde é um pré-biótico que é bem legal e dá para você fazer em casa, como dá para você comprar pronto. Das verduras, tipo espinafre, couve, né, o suco laxativo que eu falei para você, o abacate. Então, tira o que é farinha, o que é pão e começa a mudar os hábitos alimentares. Você vai ver só o caldinho de ameixa, ameixa preta, né? Tudo isso vai melhorar, realmente ele fica enfesado. Você vai, todo mundo, não é só ele, tá? Nalva, boa noite. Oi, Ju, tudo bem? Minha filha, aí, cheguei a tempo aqui. Valderi Caldas. A minha irmã deu chá de sene, mas não resolveu. Ela fica até sem comer, enquanto não evacua. É isso mesmo, porque fica tão transtornada, tão estufada. Mas é o que eu falei, não adianta tomar chá de sene, que é prejudicial para o intestino, se você... Às vezes o sene, assim, cáscara salgada, é algo pontual, que você dá para tirar o desmame do laxante porcaria que o paciente toma. Mas daí você tem que fazer o que eu falei, são aqueles 6 R's e toda essa mudança na alimentação, tirar o que é prejudicial, não adianta só colocar o bom, e sene não é bom, tá, gente? Hemorroida, eu acabei de falar aí pra vocês que é um problemaço que pode atingir as pessoas que têm constipação, né? Então, por isso que não dá pra ficar constipado. Tem um problema sempre, tomo dois pacotes de lactopurgas ou almeida-prado. Nossa, isso causa um problemaço, Nalva, pelo amor de Deus, né? Inclusive quem fala assim, quero emagrecer, com o intestino desse jeito, esquece. Né, essas bactérias do mal vão impedir o emagrecimento, né? Elas falam por nós, a gente tem 10 vezes mais bactérias do que células, eu falei isso no começo para vocês, então esquece, pelo amor de Deus, lactopurga não resolve o problema de ninguém, não resolve a causa, ele vai só espelhar tudo de bom e de ruim e acabar com as bactérias do bem também que reside, como os antibióticos. Quando eu faço uso do antibiótico, por exemplo, eu fiz uso de antibiótico uma semana, eu tenho que fazer uso dos probióticos, dos pré-bióticos 2 vezes mais, né, por tempo a mais do que eu uso em quantidades em tempo para poder recuperar essa microbiota. Antibiótico também é outra coisa que acaba. Eu sei que às vezes a gente precisa usar, mas é outra coisa que detona a nossa microbiota intestinal, né? Bom, gente, hoje a gente tem até o exame de sequenciamento genético da nossa microbiota que vai para os Estados Unidos, demora 60 dias para saber quem são como que tá essa população que está residindo no nosso intestino, como que tá o sequenciamento genético. Gente, é demais, então por isso que eu falo, o intestino é importante. O remédio é bom para dar para ele no banheiro. Eu falei para vocês, não é o remédio, é alimento, gente. Eu não dou remédio, eu dou alimento. Muda essa alimentação, escuta essa live vai ficar 24 horas no ar, depois vai lá para o YouTube no canal da Clínica Equilíbrio Nutricional, você vai escutar, vai anotar tudo que eu falei, né, que eu não posso repetir, lógico que o tempo não dá, eu não quero ser também muito repetitiva, mas você vai ver só como melhora, na maioria dos casos, tirando o que prejudica e melhorando e colocando aquilo que é bom, que favorece, tá bom? Então, gente... qual o melhor para resolver esse problema? Eu já acabei de falar, a live inteirinha é só sobre isso. Muito bem, muitos gases também é proveniente de constipação, de desbiose intestinal, tá? Para mim também, manda um oi. Oi, Nalva, tudo bem? Vou mandar. Um beijo para todas vocês, fique com Deus, uma boa semana para todas.
tá? Espero vocês na próxima semana. Acompanhe todos os meus posts aí, né? Que eu fico muito contente e feliz de estar compartilhando todas essas informações com vocês. Espero que tenha sido útil, né? Essas informações para vocês que estão aí me ouvindo, me vendo, e qualquer dúvida que eu não conseguir responder a tempo na live de hoje, vocês podem me mandar no meu particular, que eu fico à disposição para poder ajudá-las na medida do possível e no que eu souber, tá? Eu tô aqui para isso, tá? Um beijo em cada uma de vocês, tá? Então, ó, 24 horas no ar essa live, tá? E depois pro YouTube, vocês podem assistir quantas vezes quiser. E aceito sugestões para as próximas lives, tá? Até, gente. Tchau, tchau. Um beijo grande. Acompanhe, ó. Eu dou dica de pão caseiro que não tem glúten, não tem leite. Todas as minhas receitas, a maioria delas, não vão esses alimentos alergênicos. E são ótimas para a função intestinal. Até, gente. Tchau, tchau. Um beijo.